Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje no 7º dia da nossa campanha. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Essa foi a frase que Neemias deu, né? Neemias 6:3. Neemias deu, ele disse isso quando os seus inimigos, né? Eles estavam ali armando emboscada para ele. Ele disse: olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Ele não deu ouvido aos falatórios e nem ao chamamento deles, porque ele estava ouvindo a voz do Senhor. Quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor, aleluia, glória a Deus, essas vozes que vêm de fora, a gente não pode dar ouvido. É isso que Neemias nos ensina, né? Ele também, ontem, na palavra de ontem, nós aprendemos que Neemias teve discernimento para ver que aquelas palavras que aquele profeta estava falando para ele não era do Senhor, porque elas não estavam condizendo com aquilo que Deus quer, né? Aquilo que alguém propõe para nós que não está de acordo com a palavra do Senhor, não é da vontade do Senhor. Às vezes você está em uma dúvida aí. Eu não sei se isso é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é alinhada com a palavra dele. Se não está alinhada com a palavra, se não está alinhada com a vontade, não é a vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. E hoje nós vamos estar trazendo outra mensagem aqui, né, no capítulo 7. Na minha Bíblia tem por título: Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Vamos estabelecer guardas, né? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, engrandecer o teu santo nome. Digno é o Senhor de todo louvor, de toda adoração, Pai. Estamos aqui mais um dia, Senhor, para aprender do Senhor através dessa palavra. Pedimos que o seu Espírito Santo venha revelar, Senhor, venha falar ao nosso coração, Pai. Manifesta seu poder no nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Ora, uma vez reedificando o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Hananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Aleluia. A relação dos que voltaram a Jerusalém. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, entre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para a cidade de Judá, para a cidade de Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os que vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum,
e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Pati-Moabe, dos filhos de Jesua de Moabe, dos 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 677. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Rassum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofa, 188. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Bet-Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Jearim, Sefira e Berote, 743. Os homens de Ramá e Gebá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do Ouro Nebo, 52. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Rodevá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Rasufa, os filhos de Talbote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, e os filhos de Hanã, os filhos de Gibiel, os filhos de Gar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Menuim, os filhos de Nefuzessim, os filhos de Baruque, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufá, os filhos de Harur, os filhos de Basilite, os filhos de Meida e filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera e os filhos de Tamar, os filhos e filhas de Ratifa, os filhos e servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida,
os filhos de Jalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete Hazebaim e os filhos de Amon, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguidores subiram de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querube, Adom e Mer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Do sacerdote, os filhos de Rebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, o que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros de genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhe disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os servos e as suas servas, que foram 7.337. E tinha 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os camelos 435, jumentos 6.720. Contribuições para o templo. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Em algumas mais das cabeças das famílias deram para o tesouro da boa obra em ouro 20.000 dáricos, em prata 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dáricos e 2.000 arratéis em prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes e levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo e os servidores do templo, e todo Israel habitava na sua cidade. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu lembro quando eu era pequena, eu e a minha irmã, a gente ia ler a Bíblia, e quando a gente lia essa genealogia, a gente acabava se embaraçando e rindo, se perdendo, porque a gente achava engraçado os nomes, são bem diferentes do que a gente já é acostumado. Mas hoje, graças a Deus, eu consigo ler, né? E com mais maturidade, graças a Deus, né? Não vejo mais assim como engraçado, mas vejo como Deus tem cuidado em tudo, né? Aqui ele traz, né? Isso, ele coloca isso no coração de Neemias, porque aqui nós lemos no começo que a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. Então, Neemias, né, encontra ali, ele acha o livro da genealogia, né, e ele convida esse povo para lá, né, ele chama esse povo para lá. Então, convidando toda essas famílias, essa geração, para ir a Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. E muitos aqui leva contribuições para o templo. No comecinho aqui eu falei sobre os guardas em Jerusalém, sobre ele estabeleceu guarda em Jerusalém. Nós estamos fazendo uma grande obra em nós, né? E nós precisamos pedir que o Espírito Santo, ele seja em nós
o alerta, o guarda para nós, né? Senhor, coloca guarda. O salmista Davi, ele fala: Senhor, põe guarda na minha boca, para que, né, para que eu me controle a língua, para que eu saiba falar. Senhor, põe guarda nos meus olhos, né, para que eu não vá ver coisas que não me edificam. Aquilo que às vezes o Espírito Santo não dá para ficar do seu lado enquanto você está assistindo, enquanto você está vendo, não é da vontade do Senhor. Então nós precisamos pedir a Deus: Senhor, põe guarda nos meus olhos, põe guarda na minha boca, põe guarda no meu ouvido. Nós somos o templo que está sendo reconstruído nessa grande obra que nós estamos fazendo. Então, ore a Deus, peça para o Senhor te ajudar, né? Peça para Ele colocar o Espírito Santo como guarda de você, dentro de você. Amém? E aqui, né, nós aprendemos que Neemias repopulou, ele chamou essas pessoas para Jerusalém, ele convida, né, algumas aqui não conseguiram comprovar que era realmente do povo de Jerusalém. Ele deu os nomes das pessoas, mas ele falou: esses aqui não conseguiram comprovar. Ele foi honesto em tudo aqui, né? Especificou tudo. E eu vejo muita organização nas coisas de Deus. A gente precisa aprender muito essa parte de organização. Eu preciso aprender muito, né? De organizar, de anotar. Eu lembro que as coisas na minha vida, elas progridem mais quando eu anoto, quando eu agendo, quando eu programo. Então, nós temos que fazer isso, né? Aprender que as coisas de Deus, elas são organizadas. E quando há organização, as coisas ficam bem sucedidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, perdão, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigada por essa palavra de hoje. Que o Senhor continua falando, continua ministrando no nosso coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.